Que o Senhor a conduza e proteja em tuas mãos, Pai. Agradecemos pelo aniversário dela e pedimos tuas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, Tânia. Parabéns. Pode abrir a sua Bíblia, se você tem, né? Aqui em Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao versículo 7. Nós vamos continuar aqui falando um pouquinho do arrebatamento. Eu vim com uma outra mensagem, eu tinha uma mensagem nova, inclusive, né, falando sobre o que são as obras de Deus, uma mensagem que chegou há pouco, e chegou essa semana, né? E muito boa, uma excelente mensagem, mas você quer, parece que eu estava assim inseguro. Eu tinha falado aqui, começado falando aqui no sábado, né, sobre essa mensagem, o arrebatamento, e depois parece que quando orando aqui, né, veio para continuar falando dela, né? Glória a Deus. É tanto alimento, né, tanta mensagem, tanto assunto que a gente podia ficar todos os dias tendo um culto, né? Mas que possamos fazer bom uso desse alimento, né? Houve um tempo que não era assim. Houve um tempo que a gente era escasso as mensagens. Eu até tive que pedir mensagem em espanhol, mesmo não sabendo ler em espanhol, né? E aí eu comecei a aprender um pouquinho de espanhol para poder ter mais mensagem, né? Vamos então ler 1 Tessalonicenses 5, né? Capítulo 5, verso 1 ao 7. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Vamos ler também 8. Mas nós somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Pai Celestial, vivifica, Senhor, Tua palavra, ajuda Teu povo, Tua igreja nessa noite, de maneira que todos sejamos ajudados. Não apenas, Pai, aqui a congregação, mas como dissemos, como sabemos, que há muitos outros, diversos lugares que estão nessa conexão, também participando desse culto. Nesse momento, sentado nas suas casas, atento à palavra, Pai, que o Senhor abençoe em cada lugar, os irmãos de Pelotas, irmãos ali em São Paulo, ali na fronteira, Santa Catarina, em qualquer lugar, Pai, aonde essa palavra está chegando, onde esse culto está chegando, seja com eles, os abençoa, é a nossa oração, enquanto nos colocamos aqui para o Teu serviço, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e para a sua glória, Pai, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Sublime graça do Senhor. Vamos cantar esse corinho.
Cobri-me graçado, Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Aleluia. Podeis tomar assento, irmãos. Vamos então considerar aqui, pensando na vinda, né, do dia do Senhor, né? Veja que no capítulo anterior, no capítulo 4, Paulo fala isto também, segue falando no capítulo 5. No capítulo 4, verso 15, aqui, diz ele, depois ele falar depois dos 2 versículos anteriores, ele fala, para que não nos entristeçamos quando um ente querido parte, dorme no Senhor. Aí ele diz, dizemos, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com um alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Falei isto ainda essa semana, né, na live, desse capítulo aqui, a vinda do Senhor. Então, veja, ele está mostrando, o Senhor desce, vamos entendermos isso, o Senhor desce com alarido, voz de arcanjo e trombeta. Nós já aprendemos isso, que não é para o pensamento denominacional, essas 3 coisas estão juntas. Não, são 3 acontecimentos. O alarido é a mensagem, a voz de arcanjo é a voz da ressurreição, e a trombeta é a subida, né? Tudo isso tem uma hora, mas em tudo é o Senhor. É o Senhor descendo, o profeta. Só que ele executa isso através de um profeta, né? Porque o Senhor Jeová não faz coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos profetas, né? Então, ainda estamos no alarido, né? Parece que assim você prega a mensagem, e a mensagem você não encontra muitas pessoas, assim, lá de vez em quando, né? Você encontra alguém. Agora mesmo eu estava vendo ali o irmão Samuel, ele foi hoje ele está ali hoje ele está ali em Pinhal, no Pinhal, ele foi ali, tinha alguma coisa que fazer em Anita, e ele visitou um casal ali no interior, já umas pessoas não jovem, né, já de uma idade, já meio de idade, e eles estavam orando para que Deus mandasse alguém lá para falar a palavra para eles. Como é que pode, né? Ainda encontra, né? É bom assim quando vejo alguém que nem o seu irmão Samuel, ele tem uma gana, né? Aquele desejo de ir e falar. E ele foi ali, encontrou eles, aí sentou com eles, pegou o tablet, né? Botou ali, rodou o filme do profeta para eles, se maravilharam, né? Maravilharam e querem que vão fazer culto lá. Pelo menos de vez em quando passar lá fazer um culto para eles, né? E com certeza deve ter parente deles também, tem outro, né? Visitou um outro casal, já que um pouco, eles ficam lá na divisa já de Anita, né? Visitou outro casal aqui perto de Pinhal, também ficaram muito contentes, que também querem a palavra, né? Então, mas é assim, é como Ruth, né, indo lá no campo de Boaz, colhendo alguns cachinhos que caíram lá, que ficou perdido, né? Porque parece que assim, em geral, você prega, e você não vê as pessoas tendo assim um toque, assim, uma revelação, algo, né? Mas realmente Deus muito importante para evangelizar, que agora com o tablet, né?
Aqui tem o filme do profeta, Fundo Clamou Fundo, o profeta do século XX, né? E o irmão Samuel, ali com os seus familiares ali em Jaraguá do Sul, ali em Santa Catarina, ele passou para o seu irmão ali, ele é irmão Abimael, o nome dele, casado, jovem, mas casado já, né? E ele criou-se acho que já tempos ali dentro da denominação, mas diz ele que nunca tinha sentido assim a presença de Deus. Mas ele parou ali, escutando o irmão Brana, disse assim: olha, esse é um profeta. E ai daquele que rejeitar esse homem, esse profeta de Deus, né? Veja, ele não sabia nada disso, né? Então ele quer também se batizar, né? Então ainda tem, por isso nós estamos aqui, né? Tem outro irmão do irmão Samuel também, esse é em Anitta, né? Também quer vir se batizar em Caxias, né? Então nós vemos assim, Deus ainda está chamando alguém. Mas na verdade não tem muitos mais, né? Na verdade são assim lá, um aqui, outro acolá, né? Espalhado por aí. Por isso nós estamos aqui. Mas a qualquer momento, finda-se o chamado e nós nos vamos para casa. Aleluia. Nós nos vamos para casa. Nós estamos aí vivendo esse momento, né? Então, o apóstolo Paulo aqui agora nesse capítulo 5 que nós lemos, ele disse para os irmãos de Tessalônica, dizendo: olha, eu já não... o assunto dele... falar mais agora da vinda do Senhor, não necessitais que se vos escreva, né, acerca dos tempos, né, quando ele virá, né, coisas assim, não necessita de escrever, porque ele virá. Quer dizer, em outras palavras, você quer ir, você tem que estar preparado o tempo todo, porque não vai ter, olha, vai ter isto, vai ter aquilo, não. Tem os sinais que nós sabemos, mas ele disse: será como um ladrão. O ladrão não manda recado, né? Espera você estar dormindo para entrar na sua casa para roubar. Ou você não tem casa, é justamente as escondidas. E para entender como vai ser o rapto, né, o arrebatamento da igreja, Paulo então escreveu dizendo, e Pedro também falou isso, né? Que será como um ladrão de noite. Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, ele disse que é como um ladrão e ali termina-se as esperanças para o mundo. É como um grande estrondo sobre a terra, né? Que vai acontecer, né? E coube a nós, né, viver essa era, né? Nós poderíamos ter vivido em outras eras, mas Deus nos quis nesta era. Eu estou aqui, eu tenho caminhado já mais de meio século, né? Nessa fé, né, desde que aceitei a Cristo, e sabendo que a qualquer momento nós vamos para casa, né? Então ele diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, eu penso que isso será precisamente quando o anticristo estabelecer o seu governo, a besta, né, estabelecer o seu governo, vai haver um momento, um tempo de paz ali, um pequeno tempo, né? E as pessoas até vão dizer assim: olha, quem é como a besta, umas coisas agora sim, não, está tudo bem. E é nessa hora que a noiva vai embora, porque nesse tempo será impedido, né? A noiva será impedida de ministrar. Nessa hora, nós seremos completamente excluídos fora. Nós, que eu digo, os que realmente não se submeteram ao sistema da besta, né? O sistema da organização. Porque quando fala besta, besta é um poder, né? Engraçado, eu tive um sonho
eu não lembro agora, mas foi acho que no início da semana, me chamou bastante atenção. Eu sonhei que eu estava num lugar, e até alguns detalhes eu esqueci, devia ter escrito que eu estava num lugar e que haviam 3 igrejas ali naquela cidade. Igrejas, como fossem assim, denominações evangélicas. E daí uma voz disse assim, mas elas não são igrejas, elas são lojas. E eu vi as pessoas comprando dentro da igreja, né? Igreja grande assim, as pessoas tinham negócio, todo tipo de negócio ali, né? Disseram assim, não, elas não são igrejas, elas são lojas, mas eram igrejas. Tem 3, mas elas são igrejas. Mas tem alguns detalhes que me passou, que eu devia ter escrito, né? Mas isso me chamou bastante atenção, né? Realmente me chamou a atenção, porque realmente o profeta diz isso, né? Que elas não são igrejas, são lojas, né? É uma loja, como a loja maçônica, né? Os maçônicos são mais autênticos, eles dizem que são lojas, né? E eles são realmente isto, é um comércio. E comercializam, né? Comercializam a própria palavra, né? Uso da palavra para fazer negócio, né? Então, nós estamos caminhando. E eu tive um outro sonho, engraçado. Eu sou um sonhador, não conto isso como que, mas eu creio que às vezes você tem que observar certas coisas. Eu sonhei que estava com a minha esposa visitando uma família num lugar. Isso foi hoje de manhã, já o dia estava clareando. Eu me acordei, daí levantei, deitei e dormi mais um pouquinho. Eu estava ali, eu estacionei o carro, é um caminho bem estreito assim, né? Onde eu estacionei o carro, depois eu olhei, mas como é que eu entrei aqui tão virava assim, né? Aí, de repente, eu saí dali, daquele lugar, era uma família, um casal ali, eu lembro do casal e eu e minha esposa. E, de repente, eu estava em outro lugar, e tinha um irmão, um irmão jovem, supostamente era filho do casal. E ele foi fazer um trabalho ali. Ele estava ali fazendo um trabalho em algum lugar, e eu segui com ele. É um sonho assim, é sonho, né? Mas, às vezes, tem um sentido também espiritual. Eu segui com ele e cheguei num lugar assim, e ele me indicou um local para falar com 2 homens que estavam numa caminhonete. Era uma caminhonete grande, com essas caminhonetes assim, cabine dupla, né? Eu cheguei e olhei aqueles 2 homens que estavam ali, um homem de meia idade, assim, 40 e poucos anos, e eles tinham uma criança com eles, né? Os 2 homens tinham uma criança no colo. Mas eu descobri que eles eram vendedores de droga, estavam ali para vender droga. E eu pensei, não, eu vou pedir um pouquinho de droga para comprovar, uma coisa como uma comprovação, assim, né? Não, eu vou pedir um pouquinho, que eles me dêem um pouco. Mas ficaram desconfiados comigo e disseram assim, mas você, qual é a senha do seu nome? Eu nunca não esqueci essa palavra, a senha do seu nome. Não, meu nome é Neri. Ah, sim. Aí eles me passaram aquilo, né? Mas era como se fosse um pedacinho de queijo fatiado, assim, né? Era para ser droga aquilo, né? Mas eu só me senti mal no sonho, né? Pensando aquilo, como é que eu vou pegar isso aqui? Nunca peguei droga na mão, né? Como é que eu vou pegar? De repente alguém vai me ver com isso aqui, mas era como se fosse a comprovação daquilo, né? E me passou o sonho, né? Eu não sei, há tanta coisa acontecendo, né? Realmente há uma série de coisas hoje acontecendo, de espíritos, né? E às vezes eu tenho notado que às vezes meu sonho tem a ver com alguma coisa que está acontecendo com alguém, né? Mas vamos para o nosso assunto. Então, Paulo está dizendo aqui, né, que quando disser que a paz é segurança, virá repentina destruição e será como uma dor de parto, né? Uma dor terrível naquela hora. O profeta pregou a mensagem de dor de parto, ele disse que a terra está sofrendo nas últimas 2 grandes guerras, tem sido 2 dores de parto.
comparando, ele diz que há realmente um sentido, né, faz a comparação do nascimento, 3 etapas do nascimento, né? Então, ele diz que a terra está passando, isso são dores de parto na terra, porque ela vai dar à luz uma nova terra. Como Pedro disse, 2 Pedro 3, que os céus, terra vão mudar, vão passar. Não quer que a terra em si, mas o sistema todo passará. E aí você vê Malaquias 4, diz que nós vamos caminhar sobre a cinza depois dos ímpios que não aceitaram a graça, né? E então, mostrando que haverá realmente uma mudança, uma nova terra, né? De um momento para outro, tudo isso que o homem tem construído, né? Todos esses belos edifícios, ruas, estradas, aeroportos e tudo, né? Tudo isso vai desaparecer. E haverá um outro governo. Esse governo vai funcionar. É o governo de Cristo com a sua noiva, né? As pessoas olharão para você e pensam que você é maluco. Elas olham para você e dizem assim, esse sujeito aí não, meio maluco, né? Dizer que esse mundo, né? Foi o que falaram para Ló, por exemplo. Quando Ló recebeu a visita dos 2 anjos e disse que a cidade ali ia ser queimada, Sodoma, Gomorra e todas a vizinhança ali, as cidades vizinhas, né? Eles riram dele, disseram que ele estava louco. Disseram que ele estava blasfemando. O que é isto? Dizer que toda a nossa cidade que trabalhamos aqui vai ser destruída? E ele não conseguiu ninguém. Ele lutou a noite toda, visitando os parentes, foi visitar os seus futuros genros, que estavam noivo com as suas filhas, não conseguiu que ninguém cresce. Então, os anjos disseram para eles, olha, temos que ir embora antes de amanhecer o dia. Temos que sair daqui. E diz a Bíblia que ele estava ali envolvido e pensando nisso e querendo falar para aqueles, e não é mais tempo. E diz que eles pegaram Ló pela mão, e ele ali pela mão das filhas, da esposa, das filhas, e se foram andando, foram saindo, né? Se foram. E a ordem dos anjos é, não olhe para trás, não olhe para trás. E a mulher não conseguiu, não pensou sair, eram pessoas ricas, tinha ficado rico em Sodoma. Ele chegou a ser o juiz, o prefeito, o governante da cidade. E agora deixar tudo, sair só com a roupa do corpo, para não saber para onde estava indo, para alguma caverna, né? Ah, meu Deus, não dá, né? O profeta faz a comparação, quantos pares de sapato Adão devia ter, quantos vestidos finos, né? Era feito à mão naquele tempo, tudo tecido, né? Quantas roupas, né? Com até bordado de ouro, né? De repente, deixar tudo aquilo, bom, como é que nós vamos viver? Não é possível. Agora, ela podia dizer assim, mas homem, marido, chega esses 2 homens aqui em casa e falo isso para você, você acredita? Porque os anjos eram homens, eles comeram, eles comiam, né? O profeta diz que Deus criou 3 corpos, um para ele, para Elohim, que ficou com Abraão, e 2 corpos para os 2 anjos, né? Eles eram pessoas, se você olhasse, os anjos eram pessoas que comiam, tinham canseira. Abraão correu buscar água para lavar os pés deles e preparar uma comida, estavam com fome. É difícil, irmão, você nunca vai esperar que uma mente natural vai captar isto, né? Mas então saíram, a mulher olhou para trás, ficou paralisada, deu numa estátua de sal. E o pior é que Ló não podia parar com as filhas, não, tinha que seguir caminhando. A Bíblia diz, não olhe para trás. Aleluia. E a Bíblia fala ali em Lucas 17, lembrai da mulher de Ló.
Ela não ficou em Sodoma, mas paralisou no caminho. Quer dizer, tenha cuidado, né? A mulher de Ló, porque ela não ficou lá, mas não adiantou, ficou paralisada no caminho, né? Mas então ele disse aqui, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão, não haverá saída, não haverá escape, de modo nenhum. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Quer dizer, eles e vós. Eles, os outros e nós, vamos dizer assim. Me incluir junto, né? Há uma diferença. Há aqueles que estão nas trevas, que não sabem o que está acontecendo, e se inclui todo o sistema religioso, e aqueles que tiveram a revelação. E isso, deixa eu dizer, irmão, volto a repetir isso, não é porque nós dizemos que cremos na mensagem, mas é porque a mensagem produziu essa revelação em nós, nos deu essa vida. Nós realmente estamos na luz, como disse Isaías, né? Isaías 60 diz: as trevas cobriram a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti a luz do Senhor virá surgindo. Aleluia. Mas então ele disse, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quer dizer, vamos estar atento, cuidando, porque será como ladrão de noite. No momento desse, tudo termina. Você não vai haver nenhum anúncio no rádio, não vai sair nada na internet. Não, nada. Você vai notar que alguma coisa, se você está preparado, que alguma coisa vai acontecer contigo. Você vai se deparar com os irmãos que partiram. O profeta diz, eles virão a nosso encontro. Como disse aqui mesmo, né? Nós que estivermos vivos, não precederemos os que dormem, quer dizer, não vamos na frente, eles vêm primeiro, né? Encontraremos com eles, e o profeta diz, ao ver os nossos irmãos, isso nos dará fé de rapto. E ele diz, porque os que dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Quer dizer, o nosso capacete é para proteger a cabeça, né? Você tem essa proteção na sua cabeça, não deixa entrar nada. Não deixa nada te atingir, porque você tem a sua cabeça, né, protegida. Essa mensagem é muito extraordinária, né? Que Mombrana pregou, foi das últimas que ele pregou, né? Aqui ele pregou em 65, né? Foi pertinho entre as últimas que ele pregou, a mensagem o arrebatamento. E então nós falamos aqui, o profeta diz que esse arrebatamento acontecerá, e vem algo então, no parágrafo 35, que nós lemos, né? Ele disse, vem algo para desnortear as pessoas. Você terá sempre alguma coisa para te desnortear. Nós falamos aqui isso no domingo, né? No sábado. Então, se há uma coisa que o diabo está preocupado, é fazer com que você não creia no arrebatamento e não se prepare para ele. Mombrana, nessa mensagem mesmo, ele disse que ele teve aquela visão antecipada da noiva, e quando ele viu a igreja da América, ele viu o líder da igreja era uma bruxa, né? E as mulheres seminuas, praticamente nuas.
Mas ele começou a desesperar, ele disse, meu Deus, de tudo que nós fizemos, resultou nisso. É tudo que nós conseguimos. Então a voz que falava com ele disse, a noiva voltará a passar. E de repente ele ouviu aquela música linda, né, tocando, né, como Avante Soldados, né? E ele viu então o grupo como era no princípio. De cada nação, ele disse, ele usa a expressão nessa mensagem, como se fosse um de cada nação, não que é assim, né? Assim, estava ali uma representação, né? Vamos dizer, como as 10 virgens, né? Não é que é 10, né? Então, são mais, né? Mas é uma representação. E ele disse que estava ali marchando no ritmo do Evangelho, quando a voz, ele ouvindo, ele disse que umas 2 ou 3 ali começaram a sair da fila, começaram a se afastar da fila. E ele então saiu da visão gritando, entra na fila, não sai da fila. Quer dizer, mesmo, né, a noiva, há uma força, alguma coisa assim para te tirar, te afastar realmente do lugar, né? O que temos, se você olhar, existe um mundo espiritual, existe um mundo natural, e o diabo usa esse natural para implantar na sua mente, para colocar dentro de você e te pôr dúvida e fazer você ficar olhando aqui, né? E não olhar para frente, não olhar o que vai acontecer na frente, né? Aleluia. Então, ele diz aqui continuando aqui do parágrafo 43, ele disse, como o primeiro grão caiu na terra, a noiva também cai, né? A noiva teve que cair na terra, nas eras das trevas, né? Nas eras ali quando há perseguição. Ele disse, aquele grão teve que cair na terra, do mesmo modo que Jesus teve que cair, para se levantar novamente. Assim, a igreja do Pentecoste teve que cair. Ela teve que entrar na terra. Aquela era tenebrosa da Idade Média. Qualquer grão que cai na terra, ele tem que ficar naquele tempo obscuro para germinar. Ele disse, comparando, houve uma era de trevas, perseguição, e a semente foi semeada ali. Ele disse, ficou naquela parte escura, mas tinha que nascer. Tem que haver uma noiva nesse dia. E não é uma outra mensagem que vai vir. Não. Alguém chega para você dizendo que tem outra mensagem? Não. A última mensagem é do 7º anjo. É o Elias de Malaquias 4, e você aceitou. Agora, a questão é que nós nos enquadremos com esta mensagem. Que essa mensagem nos converta, porque Malaquias 4 diz que é para converter o coração dos filhos de volta à fé dos pais, né? Porém, começou a brotar em Martim Lutero, ela foi plantada nas eras, né, na Idade Média, e ela começou a brotar com Martim Lutero, veio através de Wesley. O profeta mostra que ela brotou, ela foi crescendo, ela floresceu, né? Floresceu com Martim Lutero, com Wesley, não com Martim Lutero. Martim Lutero é apenas a ervinha nascendo, na justificação. Ela floresceu, mas ela, na era pentecostal, ele disse, uma era enganosa. Ela pareceu que já tinha trigo, mas não era só a casca, a formação da casca. O trigo não tinha crescido ainda. No final, então, vem o trigo. Mas para que o trigo chegue à maturidade, a palha tem que secar. Então, o que está acontecendo é tudo dentro do programa estabelecido por Deus. A palha é o sistema que deu vida ao trigo, que conduziu o trigo, é todo o sistema religioso. Seca, você olha, irmãos, como eu disse,
já há 52 anos que eu aceitei a Cristo, já vai para 53, no final desse ano, no próximo ano, né? Foi em 69, né? Que eu aceitei a Cristo. Essa igreja não tem nada a ver, a igreja de hoje, com daquele lá de 50 anos atrás. Nada. Totalmente diferente. Então, porque a vida vai saindo. E hoje você vê as pessoas vivendo qualquer tipo de vida e se chamando de cristão. Deus não está tratando com grupo, Deus trata com o indivíduo. A palavra está sendo pregada e o indivíduo individualmente está captando. Jesus disse: aquele que ouvir a minha voz, né? Então ele disse que a vida veio por Lutero, passou para Wesley, do Wesley ao avivamento pentecostal da Rua Azusa, e ele diz aqui, e adiante, né, agora chegando para sair com o grão. Agora falando da sua mensagem, para sair com o grão, amadurecer o grão, né? É mesmo a parábola de Jesus em Mateus 13, do trigo e o joio. Ambos cresceram juntos no campo, chega o tempo da colheita, o joio é colhido, levado, amarrado para ser queimado, e o trigo é levado para o celeiro, né? Disse Jesus, né? E agora, os sistemas denominacionais que eles deixaram para trás, eles são talos. Os sistemas denominacionais são talos. Isso é tudo. Há de ser queimado. Há de ser queimado. O sistema denominacional. Porém, o verdadeiro grão de trigo que saiu de cada uma daquelas reformas será arrebatado na noiva. Tudo isto formará a noiva. Quer dizer, lá de Lutero, Deus teve um grupo de eleitos. Não é todo aquele que saiu com Lutero, porque muitos eram políticos. Saíram lá para fazer guerra, houve guerra, até exército, né? Brigavam lá e se batavam, né? Mas ali no meio estava o eleito. Com Wesley a mesma coisa, tinha o grupo de eleitos que selou sua fé, dormiram. A era pentecostal a mesma coisa, né? E agora vem a noiva no final da era, que forma essa noiva que estará de pé, viva, na vinda do Senhor, na ressurreição dos seus irmãos que dormem, né? Aleluia. Então, essa noiva, né, tem que ser, diz o profeta, a pura palavra. Como ele, estava vindo para cá escutando isso ainda, dizendo, como ele é a palavra, a sua noiva, porque ela é o seu corpo. Não é uma questão de, eu creio na mensagem, não. É que a palavra me tornou parte do corpo de Cristo. Amém, aleluia. Deus designou sua palavra para cada era. Na era de Lutero, ele não exigiu muito, porque estavam completamente mortos, cegos, era somente o justo viverá da fé. Foi tudo que Lutero pregou, não precisava indulgência, comprar cadeira no céu, nada, era só o justo viverá da fé. Mais 200 e poucos anos depois, veio Wesley pregando santificação, dizendo, olha, sem santificação ninguém verá o Senhor. Era uma outra etapa que estava se abrindo. Veio os pentecostais pregando os dons, falar língua, profetizar. Mas ali não era tudo, era o preparo para vir a palavra do final, né? E então o profeta diz, Deus designou sua palavra para cada era. Amém. Eles não poderiam receber a mensagem que nós recebemos, né? Pregar a mensagem do sétimo anjo no dia de Lutero, ninguém receberia. Se hoje é difícil, aquele dia ninguém receberia, porque não era para eles, mas é para nós. É para a noiva. Então, para a noiva é o pão de vida. Quando nós ouvimos, opa, aí o que eu quero é isso, né? Vê? E ele disse, e cada uma dessas eras tem de manifestar isto. E ele também preordenou homens para essa era,
para cumprir sua palavra. Homens no sentido mensageiro, né? Cada era teve o seu mensageiro para cumprir, trazer a palavra para aquele tempo designado, né? Aleluia. Toda vez que ele designou sua palavra, ele designou um homem para aquela palavra. Como ele designou o tempo de Moisés, no tempo de Moisés, por exemplo, né? Designou Moisés para aquela era. Ele designou Moisés para aquela. E quando ele designou o tempo para o Filho de Deus nascer, tinha que ser ele, o próprio Deus em carne. Não tinha outro processo, era ele. Tudo tinha que convergir para ele. João Batista veio, mas para preparar o caminho para ele, porque é ele. Então, cada era teve o seu homem, o seu mensageiro. Veja, cada era designou o seu homem, pré-ordenado com a Bíblia, né? Como a Bíblia diz. Ele tinha que trazer a palavra para aquele tempo. Mas, na voz do sétimo anjo, todo o mistério é aberto. Todo o mistério é revelado, né? Então, é uma escala, irmão, que vai indo, né? Vai subindo. Malaquias 4 diz que é para converter o coração dos filhos à fé dos pais. Então, o nosso padrão é a fé original. Essa noiva tem que caminhar nessa fé original. Estamos num mundo muito poluído, estamos, mas tem uma noiva que caminhará nessa fé, que manifestará realmente Cristo, né? Não importa que sejam poucos, mas tem uma noiva que tem que manifestar Cristo. E ele segue dizendo, então, que coisa, como a instrução e a sabedoria desse mundo transformaram a igreja num bando de fracotes. Veja bem, eu estava lendo hoje de tarde, de manhã também eu li um pouco, o profeta dizendo, mas essa parte eu estava lendo de tarde, li um pouco depois de tarde, descansei um pouco, depois eu estava lendo. De manhã nós tivemos reunião na igreja com a administração, e eu estava lendo e o profeta dizendo, está vendo? Pedro, segundo somos ensinados, Pedro era, a Bíblia diz que ele era indouto e iletrado. Indouto, quer dizer, não era douto, não era instruído, não era um sábio. E ele era sem letra. Diz o irmão, não sabemos, talvez ele nem soubesse assinar seu nome. Mas quando ele se deparou com Jesus, ele creu. Os doutos, os letrados, não puderam. Deveria ser mais fácil para os letrados, né? Os doutos, os doutores, né? Porque é doutor da lei, da Bíblia, conhecido, não, mas eles tinham as suas interpretações. Jesus disse, vocês invalidaram a obra de Deus, os mandamentos de Deus mesmo. Ele disse, vocês invalidaram os mandamentos de Deus por causa das vossas tradições, né? E aí ele segue dizendo, eles tornaram-se os fracotes. Eles sabem muito, mas são que nem frango de granja, né? Está falando dos que diz que creem ainda, né? Que vão só pela cabeça, de conhecimento, né? Suas interpretações próprias. Eles são muito fracotes, irmão Brana. Vê? A sua instrução e o sistema educacional, ciência, civilização, são do diabo. Você vai falar isso aí, você pode ser preso. Esse cara está meio fora da... Mas é o que o diabo usa. Quando você tenta pensar que é alguma coisa, porque você sabe um monte de coisa aí, de laboratório, de química, de não sei o quê, de história, geografia, né? Não tem nada a ver. É bom saber isso, né? Para o seu trabalho aqui, sim, né? Você precisa. Mas para Deus, nada, não serve para nada. É a revelação de Deus, não é? Que te leva. Então ele diz, é uma civilização do diabo.
A Bíblia diz assim, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Paulo diz que é o Deus dessa era maligna. Ele que influencia a educação, que influencia a política, que influencia tudo, né? E nossa civilização virá. E não terá nada a ver com essa civilização, de modo algum. Aleluia. Nada a ver com essa civilização. Você não precisará de nada disso. Estava vendo alguém falando uns anos atrás que você chega numa tribo de índio. Hoje os índios estão muito civilizados, já estão misturados mais, né, na civilização, mas tem ainda tribos, né, no Brasil mesmo, né, que estão ainda lá separados, que não querem contato com o ser humano, com o ser humano, com o homem civilizado. Os seres humanos também são, né? Mas diz, você chega numa tribo índio, o que um índio sabe, o outro também sabe. E assim não é com o homem chamado sábio. Eles conhecem, todos estão no mesmo nível. E ele sabe realmente, qualquer coisa que acontece, ele sabe onde é que está o remédio. Naquela árvore lá, aquela ali é o remédio, aquilo lá, junto com aquela outra lá é o remédio, né? Ele sabe que o que é o remédio do laboratório? São coisas pegadas da natureza, misturadas, feito uma química com coisas ali, que te faz bem para uma coisa e mal para um monte de coisa, outra coisa, né? O remédio é veneno, né? Você se descuidar, você se mata com ele, né? E, entretanto, você pegando lá da natureza, não, mas eles conhecem, eles são muito sábios, né? E de maneira que hoje, esses dias eu estava vendo aí, existe hoje a medicina, alguns, né, estudando e estão ensinando, né? Estava vendo esses dias os médicos dizendo como você deve tomar aquele chá misturado com aquele outro, não pode tomar demais, tem que ir controlado, né? Estão vendo que é ali que está, né? Mas a Bíblia diz, irmão, que durante o milênio, porque durante os 1000 anos que a noiva estará governando com Cristo, porque aqueles 1000 anos que Adão e Eva não viveram, porque nenhum homem, nenhum ser humano viveu 1000 anos, Cristo, o segundo Adão, o último Adão, vem e vive com a noiva aqui, nessa terra, 1000 anos. Depois dos 1000 anos, vai ressuscitar os outros, que não faz parte da noiva, que vai ter a separação dos cabritos, das ovelhas ainda, né? As ovelhas dos cabritos, né? Mas a Bíblia diz que a cura para as nações será a folha das árvores. A Bíblia diz que o remédio que eles vão tomar será a folha das árvores, está aí. Quer dizer, volta a sabedoria do índio que está lá no mato, né? Hoje. As nações, porque serão pessoas que nem crentes são, e alguns deles vão viver aqui, ter o tempo de viver 1000 anos aqui na terra, e depois vão ser enganados ainda, porque a Bíblia diz que o diabo, depois dos 1000 anos, é solto. A Bíblia diz ali no Apocalipse 20, por ali, né? Ele vai ser solto e vai sair enganar as nações. Ainda, né? Você já pensou? Dizer, não, é ele que é o bom, né? Então é que quando vai cair fogo dos céus e eliminá-los, né? Mas, então, veja, estamos caminhando para isto. Isso que o homem tem colocado aí, tudo isto vai ser destruído. Você não precisará disto. Não necessitará disso, né? Um novo céus e uma nova terra, né? Aleluia. Veja, ele segue dizendo aqui, haverá uma civilização diferente dessa civilização. E esse mundo científico que temos, quanto mais científicos nos tornamos, mais penetramos em coisas mortíferas. É o que acontece? Quanto o homem vai tornando mais científico, mais sabido, mais penetramos em coisas mortíferas.
armadilhas para matar e tudo mais. É o que a ciência vai trazendo, né? E ele prossegue aqui dizendo, diz ele aqui, muitos dizem que a Bíblia é apenas uma história. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora nós verificamos que eles disseram, ora, a Bíblia, que alguns dos protestantes querem se manter com essa Bíblia. Ora, diz, a Bíblia não passa de um livro, uma história da igreja, diz eles, né? O católico diz, né? E se você vai ver, ide, né? Os evangélicos também. Hoje você mostra a Bíblia para eles, não, isso aqui foi para aquele tempo. Ah, aqui a mulher teve que se vestir assim como as mulheres. Não, aqui era para aquele tempo. A mulher não deve cortar o cabelo. Não, isso aqui não tem nada a ver. Eu não sei por que eles carregam toda essa Bíblia, porque eles não precisariam, né? Toda ela. Porque é só história. Para eles, né? Para nós, não. Para nós, ela é a imutável palavra de Deus, né? Então ele disse, eles dizem, a Bíblia não passa de um livro. Veja, uma história. Disse, foi a Bíblia, seguir lendo aqui, mas eles não tiveram em literatura, diz assim, não, por 200 anos, sempre tem sido a igreja, diz eles. Não tinha Bíblia um tempo atrás, era só a igreja. Claro, eles queimaram as Bíblias, né? Foi a igreja, não a Bíblia. E a Bíblia é apenas a história do que a igreja fez. Diz o irmão Brando, que mentira sutil é essa? Nós temos tido a Bíblia por 3.000 anos. A Bíblia tem estado aí, né? O Antigo Testamento estava sendo escrito na Escritura por centenas e centenas de anos antes da vinda de Cristo. Por isso, quando Jesus estava lá, Jesus estava no templo, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, que era um rolo, tinha que abrir aquilo, né? Escrito em couro, né? E ele achou o lugar que estava escrito sobre ele. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, dar vista ao cego, abrir a prisão para os presos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E a Bíblia diz que ele pegou o livro, entregou ao ministro e se assentou. E disse, olha, e os olhos de todos ficaram olhando para ele, mas quem é esse moço? Esse menino? Ele disse, hoje se cumpriu essa escritura. Em vossos ouvidos. Alguém tinha que falar a palavra estava escrita ali, mas tinha que alguém falar e cumprir. Jesus era o cumprimento da Escritura. Preste atenção a isso. Você, membro do corpo de Cristo, você é o cumprimento da Escritura para hoje. Claro que a Jezabel lá fora também está cumprindo a Escritura. O contrário, né? Do contrário. Mas há uma noiva que é a expressão da palavra, que manifesta a palavra nesse dia, né? O profeta disse, eu estava vindo para cá escutando ele dizendo, como ele foi a palavra, o seu corpo aqui na terra, a sua igreja, tem que ser também a palavra. Amém. Aleluia. Deus vai julgar a igreja, vai julgar as pessoas algum dia. Nós sabemos isso. Há um juízo se aproximando. Assim, se ele vai julgar pela igreja católica, qual igreja católica? Porque não tem só uma, né? Tem duas grandes, por exemplo, a igreja católica romana, que é a que está aqui no Ocidente, que é a que tem influência no mundo. Na verdade, a outra é menor, mas a outra não tem papa, tem um patriarca, né? Mas tem a igreja católica grega, que houve lá no princípio a divisão, que eles não se fecharam.
Mas existe hoje a Igreja Católica Brasileira, existe, né, muitas divisões já, né? Então ele diz, se ele fosse julgar pela igreja, qual delas? Se ele fosse julgar pela Igreja Batista, os outros estariam condenados. Se ele fosse julgar pela Metodista, os outros estariam condenados. Então ele não julga por uma igreja. Ele julga por Cristo. E Cristo é a palavra, diz Lombrana. Amém? E ele diz aqui, está vendo? Pelo que ele julgará, ele diz que julgará por Cristo. E Cristo é a palavra. Assim é a palavra, e assim é a palavra de Deus. Assim é a palavra de Deus, com Deus que ele julgará. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou aqui conosco. O mesmo de ontem, hoje e eternamente. Está vendo? Assim ele julgará pela palavra. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí diz o irmão Brana, falando da comunhão, ele diz, a comunhão, quando matavam aquele cordeiro sacrificial, não devia haver nenhum fermento entre eles, no decorrer de 7 dias inteiros. Nenhum fermento, nenhum pão fermentado, tudo tinha que ser asmo. Aquilo representa as 7 eras da igreja. Fermento é o que acrescenta, né? Por isso nós usamos o pão ázimo na ceia, para representar Cristo. Então ele disse, por 7 dias não podia haver nenhum fermento. Deus, nessas 7 eras, teve 7 mensagens que veio sem fermento dele, né? Deus inspirou Lutero para pregar a justificação. Não foi que ele aprendeu numa igreja, ele recebeu de Deus, era só aquela parte, mas era aquela parte. E era o que Deus pedia naquele dia, justificação. Depois inspirou Lutero para trazer santificação, né? E assim veio os dons, depois mais na frente, né? E então ele diz aqui, aquilo representa as 7 eras da igreja, que nós temos no livro aqui. Não havia fermento. O quê? É algo misturado com isto. Fermento é algo misturado. Nós misturamos credo e denominação, tudo mais, com a palavra, e ainda tentamos chamar isso da palavra de Deus. Nenhum fermento. Haverá nos 7 dias inteiros, sem fermento. Até mesmo que se come hoje, não tente guardar para amanhã, queimemo-no com fogo, antes que venha a luz do dia, porque haverá uma nova mensagem surgindo, né? Então ele disse que por isso que nós queimamos o pão da ceia, que é um tipo, né? Não é guardado para outra era, é como o maná, que eles não podiam guardar para o outro dia, eles tinham que colher cada dia. Isso também fala-nos da nossa experiência, como cristão. Você não vive da sua experiência que você teve ontem. O que você tem hoje serve para hoje, mas amanhã você tem que continuar buscando a Deus. Se você teve lá uma experiência, foi algo muito bom, mas você você relaxa, né? Você esfria. Você tem que cada dia buscar esse pão. Cada dia você ter a sua oração, cada dia buscar a Deus. O profeta disse que um cristão, ele ora cada dia e lê a Bíblia cada dia. Tem a sua leitura da palavra, né? Cada dia. E ele segue dizendo aqui, lembra-se do tabernáculo, quando vocês, né? Eu suponho, todos vocês, peguem-nas, como o Senhor mostrou ali, naquele dia, no tabernáculo, exatamente
onde aquelas 7 eras da igreja estariam e como elas seriam. Eu as desenhei no quadro ali em cima daquelas eras da igreja que vocês veem aqui desenhada aqui num livro, né? E como aquele Espírito Santo desceu numa grande coluna de fogo e voltou direto ali atrás, naquela parede, e as desenhou. Ele próprio, enquanto 300 ou 400 pessoas estavam presentes aqui, vendo isso. Eu estive lá no Tabernáculo Brando, tive o privilégio no final do ano de 98, com minha esposa, e eu fui nos fundos do tabernáculo, assim, por exemplo, o Brando estava pregando como aqui, e lá tem uma parede, é forrado de madeira, né? O irmão me mostrou lá, o irmão que estava nos guiando, né? O irmão Malta, ele mostrou, o irmão Maico, né? Maico Hertz, né? Ele disse aqui, ó, nessa parede aqui, que o Espírito Santo, a coluna de fogo desceu e desenhou. Quando o irmão terminou de estudar as 7 eras, o irmão Brando desenhou. Não temos aqui o quadro das eras, inclusive, o quadro das eras pode ser botado aqui, os irmãos podem até mostrar, né? Tem um jeito lá em que a Chia está fazendo para mostrar no quadro, né? E então ele pregou, ele fez o desenho ali, um desenho simples assim. E quando ele terminou de pregar as 7 eras, a coluna de fogo desceu e desenhou, por alguns momentos ficou ali, 300 a 400 pessoas estavam na igreja que viram, né? E desapareceu. É muita vindicação, é muita coisa. Olha, você se arrepia. O que Deus realmente fez. Eu estava vendo, até eu compartilhei isso, talvez os irmãos viram, já outras vezes já passou, aquele grande ministro americano, Jack Coe. Eu compartilhei um videozinho dele, ele dizendo, ele era um grande pregador já, né? E ele viu falar do irmão Branham, que estava revelando o segredo dos corações e tudo que estava acontecendo. E ele foi numa reunião do irmão Branham. Mas ele era um teólogo, um pregador, né? E ele sentou lá e ele queria, na verdade ele queria receber a oração do irmão Branham, ele queria entrar na fila, mas ele tinha dúvida sobre a revelação. Ele achava que aquilo podia não ter certo. Mas ele não conseguiu entrar na fila, não teve oportunidade. Mas ele estava sentado em um lugar que, quando o irmão Branham saiu, terminava a pregação, os irmãos que administravam, conduziam ele, o irmão Branham parou diante dele e disse: você não está doente, você está um pouco cansado do trabalho só, esgotado do trabalho, você não está doente. E você estava duvidando de mim, né? Mas não duvide, nós dois estamos chamados para pregar essa palavra, né? Não duvide, falou mais ou menos, tremendo aquilo, né? Aleluia, né? Então, ele, o próprio Jack Coe, que dá o testemunho, ele mesmo dá o testemunho, que não aceitou a mensagem. Tudo isso. E o irmão Branham na reunião, vocês devem ter visto, tinha um homem que tinha nascido cego de nascença. E o irmão Branham orou por ele, ele não tinha o globo ocular. Ele é um problema já de formação mesmo, né? E ele não tinha formado o globo ocular. E o irmão Branham disse para ele que em 3 dias ele recebia o globo ocular, ele estaria enxergando. Aí ele pegou o endereço dessa família e foi ver o homem. 3 dias ele foi lá ver. Ele disse: eu quero ver se vai acontecer. Já pensou? Criar o próprio globo ocular? Aí ele foi, o homem não estava enxergando ainda, mas já tinha criado o globo ocular. Já tinha os olhos agora. E naquela noite ele enxergou. Naquela noite ele enxergou. O homem saltou, gritou, né, quando isso aconteceu. É o ministério de Cristo novamente, usando um outro vaso. Jesus Cristo, o mesmo de ontem e hoje, né? O mesmo, né? Irmãos, é a graça de Deus que nos permitiu crer nessa mensagem.
começo a pensar isto, olha, eu me emociono. Como Deus foi tão bom para conosco. É o ministério de Cristo, não é o ministério de um homem, é o ministério de Cristo num homem, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diz o irmão Brando, aquele grande Espírito Santo desceu numa grande coluna de fogo e voltou direto ali atrás, na parede, e as desenhou, ele próprio, enquanto 300 ou 400 pessoas estavam presentes aqui, né? Aleluia. Vê? Zombadores surgirão no último dia, dizendo, não há diferença no tempo em relação ao que era, quando nossos pais dormiram. É bem conhecida aquela escritura de 2 Pedro, capítulo 3, né, que diz assim, desde que os pais dormiram é tudo igual, não, nada disso. Isso assim, cadê a promessa da sua vinda? Veja, que não são pessoas desconhecedoras da palavra, são aqueles que conhecem a palavra, mas que eles realmente tornaram-se incrédulos, né? Diz o profeta, quando você vê que essas coisas começam a acontecer, quer dizer, pessoas desistindo, desanimando, criticando, o profeta diz, erga a sua cabeça, apronte-se, algo poderia acontecer a qualquer hora, Cristo vir por sua igreja. Agora, eles não creem nisso, porque eles não compreendem que são os que estão cumprindo essas escrituras, quer dizer, eles estão cumprindo do outro lado, né? As pessoas realmente não compreendem que, fazendo essas coisas e dizendo essas coisas, quer dizer, criticando, elas estão também cumprindo as escrituras, porque a Bíblia diz que haveria os zombadores nos últimos dias. Caifás, Caifás, o sumo sacerdote, e todos aqueles sacerdotes daquele dia, que zombaram e caçoaram de Jesus, sabiam que o mesmo Deus, a respeito do qual eles estavam cantando, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Cantando o Salmo 22, os salmos eram hinos que eles cantavam, né? E eles zombando de Jesus e cantando o salmo, e Jesus cumprindo o salmo lá no monte, lá, né? Lá no monte da crucificação, não é? Então ele diz, transpassaram meus pés, cantando aquilo no templo, e ele morrendo na cruz lá e cantando, né? Eles mal sabiam isso, né? Veja, você sabia que está predito que a igreja protestante e a católica, nos últimos dias, estariam cegas? A mesma coisa, as escrituras. Com Cristo do lado de fora? Quer dizer, o profeta faz uma pergunta, você sabia isto? Que nós falamos bastante disso, né? Mas que a igreja católica, junto com a protestante, com os evangélicos, estariam cegas nos últimos dias. E eles estariam dizendo, com Cristo lá de fora batendo, né? Apocalipse 3:20, né? Estou à porta e bato. As escrituras com Cristo do lado de fora, né? Tentando entrar, vê. Como dizem, rico sou, de nada tenho falta, e não sabe que és miserável, pobre, desgraçado, nu, cego. Veja Apocalipse 3. Mombanda pregou essa mensagem? Não foi no Tabernáculo Brando, não. Ele pregou numa reunião de homem de negócio. Pregou, né, para as pessoas no irmão, onde o irmão Shakarian era o presidente. Lá tinha padre, lá tinha freira, lá tinha, né, homem de negócios. Será que eles captaram? Mas ficou para nós a mensagem, né? Aleluia. E foi das últimas que ele pregou, né? Foi no 4, veja bem, 4 de dezembro ele pregou, de 65.
4 de dezembro, no dia, uma semana depois ele teve o acidente. Foi no dia 18, né, que ele teve o acidente, né? Mas a igreja, a noiva, o arrebatamento, aqui eu vou encerrar, né? Parágrafo 65, 66, nós vamos ler. Mas para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação para ela. Não é apenas um ensinamento, é uma revelação para você. Você está vivendo por esse dia, né? Você vive por esse dia. É revelado a ela que a revelação, a verdadeira noiva de Cristo, estará esperando por essa revelação do arrebatamento. Quer dizer, há algo mais, né? Estará esperando essa revelação do arrebatamento. Eu não sei o que dizer, não quero, né, acrescentar nada, mas eu creio que deve haver um mover nessa hora. Você não tem dúvida. Você não pode estar duvidando. Será que eu vou ser arrebatado? Não. Você caminha com essa segurança. Então, tem revelação do arrebatamento. Agora, é uma revelação, porque revelação é fé. Você está entendendo? Parágrafo seguinte ele diz: revelação é fé. Não se pode ter uma revelação sem que seja fé. Fé é uma revelação, porque é algo que lhe é revelado. Fé é uma revelação. Fé é algo que lhe foi revelado, como Abraão. Um velho, né? Um velho de 75 anos, Deus disse para ele deixar seus parentes e andar com ele, né? E ele ia dar um filho, sendo que ele era casado com Sara desde quando eles eram jovens, agora ela com 65, ele com 75. Ele creu. Ele simplesmente creu e saiu. Obedeceu. Deus cumpriu logo? Não. 25 anos. Com 24 anos que ele tinha recebido a promessa, Deus fez mais uma visita para ele. Veio comer com ele e dizer: olha, daqui pelo tempo da vida eu vou te visitar. Aleluia. É algo extraordinário isto, né? Abraão não duvidou. Porque às vezes a gente pensa: eu duvidei. Eu duvidei porque também os problemas que eu tive. Não, os problemas não afastam o Filho de Deus. Ele permanece firme no seu lugar. Nada fará com que o eleito volte atrás, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aleluia. Então, é uma revelação, caminhando e esperando essa hora, né? Aleluia. Que o Senhor nos ajude. Se Ele nos permite, nós continuaremos aqui no próximo culto, no próximo sábado, né? Eu creio que é muito importante esse assunto, né, o rapto do arrebatamento da igreja. Para isso nós vivemos. Mambrana disse para Billy Paul: Billy, se você perder esse arrebatamento, você perdeu tudo. Não perca, né? Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de cantar o hino 342, né? O grande curador está aqui. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor com esse hino. Aleluia. O Salvador está aqui, o amoroso Cristo. Ele é o grande curador, bendito Jesus Cristo. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo.
clamando está o Salvador, ouvi a voz de Cristo, amai, servi-o com fervor, e reinareis com Cristo. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vinde, cantai ao nosso Deus, ao doce Jesus Cristo. Cantai com coração e voz ao santo nome Cristo. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aleluia, o Salvador está aqui. Onde estiver 2 ou 3, diz a Bíblia, reunido em seu nome, Ele está ali. Nós só vamos aqui mencionar o nome dos irmãos. Primeiramente, nós temos aqui um pedido de oração, nós vamos ler depois, nós vamos estar lendo depois da oração, né? Eu creio que só esse pedido de oração que nós temos. Irmão Cirlei, peço oração por enfermidade. Marta Pedroso, irmã Cirlei, eu não lembro de onde é que é, né? Mas a Marta Pedroso é da Argentina, né? Peço oração por minhas necessidades espirituais. Vamos colocar diante do Senhor aqui, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela sua infinita graça, pela sua bondade e por poder nos congregar aqui, nos reunir e juntos nós poder te adorar. Também junto com esses irmãos que estão ali na Argentina, estão ali em Pelotas, estão em tantos lugares mais, mas que estão também no mesmo Espírito, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Pai Santo, pedimos tuas bênçãos sobre cada um, como a irmã pede aqui por sua vida espiritual, a irmã Cirlei por sua vida por enfermidades. O Senhor tem o controle das nossas vidas e quando nos aproximamos do Senhor com confiança, o Senhor está ali para nos socorrer. No nome de Jesus e por amor do teu nome, Pai, a nossa oração. Pedimos tuas bênçãos, tua proteção sobre o teu povo, Senhor. Nessa hora de tantas vozes, de tantas coisas, para roubar a nossa fé, o Senhor tem dado o Espírito Santo para guiar o teu povo nessa hora final. No nome do Senhor Jesus e para a glória do teu nome, Pai, é a nossa oração, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. E para a glória do teu nome, Pai, é que oramos e os entregamos aos teus cuidados, no santo nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Agora sim vamos